dia, Juan. Vou fazer esse vídeo especial para você e para os outros 12 guerreiros. Confesso a vocês que fiquei incomodado depois daquele momento, daquele dia. Eu quero dizer que ali foi algo tremendo, mas aquela presença que veio do chão, que veio subindo, eu não sei se vocês sentiram a mesma coisa, mas me incomodou aquilo. Chegou até na altura da coxa, depois desceu, e depois começou a subir um pouquinho de novo, passou assim do calcanhar, assim do pé, e depois sumiu. Depois o ambiente ficou realmente liberado, liberto. E eu quero ler um trecho da Bíblia. Quero dizer para vocês que eu tenho um pouquinho de experiência nessa área de libertação, e eu sempre analiso as coisas. Tudo que acontece comigo, eu analiso. Deus faz eu lembrar perfeitamente das coisas. Talvez seja por isso que eu estou hoje vendo tanta coisa. Se vocês viram o vídeo, né, para enxergar aquilo, enxergar esse versículo e encaixar certinho com a história da igreja hoje e traçar um diagnóstico da igreja. Então a gente tem que ser bem detalhista. Então eu quero ler esse trecho aqui lá no Evangelho de João, capítulo 8, no versículo 12. O subtítulo diz: Jesus, a luz do mundo. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então é por isso que às vezes a gente percebe coisas que outros não percebem. Eu quero dizer para vocês que a obra de vocês, que Deus colocou no coração de vocês, é tremenda. E eu incentivo vocês a continuarem. Mas eu digo para vocês que é preciso criar uma cobertura espiritual. Eu não sei se vocês já passaram isso para o pastor de vocês, mas a partir de hoje eu quero estar orando por vocês. Eu quero que vocês, não sei o nome, Juan, os outros dois eu não lembro, então passe para mim. Eu vou estar dando a cobertura espiritual para vocês, porque com certeza vocês incomodaram as forças malignas em algumas das suas abordagens, talvez naquele dia ou pela manhã, e eles ficaram acompanhando vocês. Se a gente for notar, quando vocês chegaram, né, e eu já fui recebido por Juan já veio conversando ali, e depois chegou o mais branquinho, e depois a gente sentiu essa presença. Então uma força estava realmente de olho nele, no rapaz branquinho, que eu esqueço o nome, lá da Assembleia de Deus, e estava acompanhando vocês. Eu acredito que vocês estavam agoniados esse dia todo. Inclusive eu notei que vocês queriam ir logo para casa, acabar aquele dia, né? E graças a Deus nós conseguimos neutralizar esse mal. Inclusive naquela oração eu fiz a oração de libertação ali para quebrar esse mal. Mas vocês vinham naquele dia arrastando, sendo perseguidos, seguidos de perto por uma força muito ruim que queria realmente causar um mal a vocês. O próprio medo que vocês estavam sentindo, né, já querer sair da rua e ir para casa, mostra isso.
Eu tive situações na vida, eu não falei muito sobre mim, mas eu sou ex-paraquedista militar no Exército, isso eu comentei, mas também sou ex-líder de galera funk no Rio de Janeiro. Então era uma pessoa que bem brava, bem daquele meio que as pessoas tinham medo de mim. Mas quando eu me converti, teve um momento da vida em que eu tive que desafiar Deus a se mostrar na minha vida. E eu disse que Deus, que Ele em 3 dias, que se Ele fosse o Deus vivo, poderoso, Ele ia se mostrar na minha vida. E na verdade no 3º dia Ele veio e me deu uma libertação. Mas o detalhe da libertação, que à noite do 3º dia, eu pensando, não vai acontecer nada. Então eu deitei para dormir, dormia no colchão, na sala, com a luz acesa da cozinha, ou seja, o ambiente não estava escuro. Eu senti tanto medo na vida, ali era uma presença do mal. Tanto medo, uma pessoa brava que nem eu, para sentir medo como eu senti, não era normal. E eu fechava os olhos e via uma capa preta nas minhas costas. E eu balançava as costas assim, a capa continuava, fechava os olhos, continuava vendo, abria os olhos, via. De repente, do nada, eu virei para o lado da parede, com tanto medo que eu estava, daquela situação, daquele ambiente, né? E veio algo do nada, que eu acredito que foi Jesus Cristo, deu 3 passos, empurrou o colchão, segurou nas minhas costas e me levantou. Eu disse, ai meu Deus, para onde está me levando? E ele foi e sacudiu algo que estava nas minhas costas. Então, foi confirmado pela hoje minha esposa a mesma situação. Ela me viu num caixão, veio algo do nada, deu um tapa e me jogou para fora do caixão. Então, essa situação me lembrou isso. E Deus não deixou eu me acomodar nisso, até eu descobrir a situação. Então eu sugiro que, como está escrito aqui, aquele que segue não andará nas trevas, ou seja, não andará sem conhecimento, não andará sem cobertura de Deus, sem entendimento. Lógico, nós temos que fazer a nossa parte. Então eu peço a vocês que consiga pessoas que entendam esse trabalho de vocês, que possam dar cobertura espiritual. Se vocês não tiverem cobertura espiritual, as coisas vão ficar muito feias, as coisas vão ficar difíceis. A obra é de Deus. Só que as pessoas lá fora, elas são carregadas de legiões de demônios. Legiões de demônios. Cerca de 5 a 6 mil demônios são carregados. Provavelmente vocês atingiram alguém com um nível de demônio tão grande que os demônios ficaram muito revoltados com vocês, que eles fiquem. Mas é preciso ter cobertura espiritual. Graças a Deus, Deus achou um pequeno pastor aqui e levou para sentir essa carga que vocês estavam levando. Mas com certeza, eu quero, em nome de vocês, eu quero orar por vocês, eu quero que vocês consigam pessoas para dar cobertura espiritual para vocês. É isso que eu queria dizer para vocês. Então, aquela sensação, parecendo aquele filme do Homem-Aranha, aquelas bolinhas pretas subindo, é mais ou menos aquilo, né? Só que aí não progrediu, graças a Deus, porque não achou
fácil para progredir. Então ele se dissolveu, tentou vir de novo, mas depois foi dissipado. Aí o ambiente ficou aquele ambiente que nós sentimos. Então, muitas das vezes, nós somos enganados pelas primeiras sensações. Vamos ficar atentos. Vamos ficar atentos. É por isso que as igrejas estão desse jeito. As pessoas se entregam às primeiras emoções que vêm. Sempre analisem as coisas. Deus vai dar sempre direção. É isso que eu queria dizer para vocês. Mas vocês são bênçãos, continuem, mas faça isso que eu estou te falando. No nome do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Amém.